citações e intimações, parte 2, das partes dos sujeitos processuais. Bom, então nós vamos começar a falar sobre crimes contra a administração pública. Então vamos falar hoje sobre sentença e coisa julgada. Vamos começar a nossa aula de inquérito policial. Vamos começar a falar do Tribunal do Júri. Então vamos lá, vamos falar sobre das citações e intimações. Na verdade, no processo penal, no nosso Código de Processo Penal, essa disciplina ela vem também chamada como dos atos de comunicação processual. Então vocês podem encontrar nos livros de doutrina dos atos de comunicação processual ou simplesmente das citações e intimações. Vamos começar com um conceito, né? Então, citação é o ato pelo qual se dá ciência ao acusado de que contra ele existe um processo, chamando a vir a juízo para se defender. Então, citação, gente, tem como objetivo dar conhecimento ao réu de que contra ele foi movido um processo, para que ele possa, então, apresentar a defesa preliminar para tentar impedir o recebimento da denúncia, hoje na nova sistemática do Código de Processo Penal. A citação é um instituto que foi justamente utilizado para dar validade ao que nós chamamos de princípio do contraditório e ampla defesa, porque é através da citação que se inicia a defesa do acusado. Então eu chamo ele a juízo e através da citação eu dou conhecimento a ele que ele está sendo acusado da prática de um crime para que ele possa se defender. Então a primeira defesa que ele vai apresentar é por ocasião da citação. Citar, então, é informar, é dar conhecimento, é uma garantia individual e é imprescindível, porque a falta de citação gera nulidade absoluta. Ora, quando eu digo é uma garantia, quando eu digo ela é imprescindível, é porque se o acusado estiver em local certo, tiver um endereço fixo, eu tenho que citá-lo por mandado. Se não, se ele não tem um endereço certo, se ele se oculta para não ser citado, eu vou então citá-lo por edital. Se ele está em outra comarca, eu vou citá-lo por precatório. Se ele está em outro país, eu vou citá-lo por rogatória, mas ela é imprescindível, é uma garantia que o processo penal dá ao acusado. A falta de citação viola o devido processo legal, porque o devido processo legal exige a citação. A citação é uma garantia. E a falta de citação válida gera nulidade absoluta, porque viola um princípio de ordem pública, qual seja o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. No momento em que a pessoa é citada irregularmente, no momento em que ela tem domicílio certo e ela é citada por edital, no momento em que ela está na mesma comarca e vai uma citação por precatória, eu tenho uma citação inválida. E essa citação inválida pode gerar nulidade absoluta do processo, porque há o prejuízo presumido, já que aquela pessoa ficou sem poder se defender. Então, a citação ela, em regra, eu tenho uma só citação no processo penal, de conhecimento, que é aquele em que há uma instrução contraditória com o objetivo de aplicar o direito de punir do Estado frente ao direito de liberdade do cidadão. Então, veja, quando eu digo ela é única, ela é a única forma de eu fazer o chamamento dele no processo. Nós vamos ver que nós temos uma citação no processo de conhecimento e nós temos uma citação no processo de execução. Então, é a única nulidade absoluta que pode convalescer somente quando o réu comparece espontaneamente ao juiz antes da instrução.
Quando eu digo que ela é a única nulidade que pode convalescer, quando ele comparece espontaneamente, eu estou querendo dizer o seguinte: a citação ela é una no processo de conhecimento. Para que a pessoa possa ser processada, a citação tem que ser válida. E a citação inválida gera nulidade. Mas eu posso ter a seguinte situação: o réu, o acusado, ele não foi citado regularmente. Por algum motivo, ele comparece lá no cartório. Ele é amigo do cartorário. E o cartorário diz para ele o seguinte: olha, tem um processo contra ti aqui. Disse: rapaz, e aí? E aí que o oficial de justiça foi nesse endereço aqui, que era supostamente o teu endereço, e tu não fostes encontrado. Então, tu podes tomar ciência aqui no processo? Posso. Ele vai e toma ciência no processo. Veja que a citação dele não foi válida, mas ele compareceu espontaneamente ao juiz antes da instrução, porque ele tomou conhecimento por uma eventualidade daquele processo, tomou ciência no processo e compareceu. Nesse caso, como ele compareceu, desde que haja tempo para que ele possa, junto com o advogado ou com o defensor público, articular a sua autodefesa e a defesa técnica pelo advogado, porque também se ele chegou no dia da audiência, tomou ciência e disse: olha, seu juiz, o senhor pode me ouvir aqui, e não teve tempo de conversar com o advogado nem com o defensor, não vai ser convalidada. A citação é única, ela deve ser válida, a não validade gera nulidade, mas se ele comparecer pessoalmente, ele pode, evidentemente, tomar ciência, e se ele compareceu com tempo suficiente para contratar um advogado ou constituir um defensor, se ele é pobre no sentido da lei, articulou a defesa técnica, articulou a autodefesa dele para que ele possa ser ouvido em juízo, tudo bem, ela vai se convalidar. Mas se ele não teve tempo, ele pode sim tomar ciência do processo e pedir prazo para articular a sua defesa. Bom, vamos falar agora de algumas exceções. Exceções onde se conhece da imputação antes da citação. Bom, eu tenho determinados procedimentos especiais que, mesmo antes da reforma que houve no processo penal, previam que antes do recebimento da denúncia, eu tinha que citar o acusado para que ele apresentasse a defesa preliminar, com o objetivo de impedir o recebimento da denúncia. Então, suponhamos um prefeito que tenha sido acusado de peculato, que é a apropriação de bens públicos. Esse prefeito foi acusado de peculato, e ele, então, pela especialidade do procedimento que trata dos crimes de responsabilidade de prefeitos, ele vai, então, ser citado e ele vai apresentar uma defesa preliminar. Vocês devem estar lembrados que o prefeito tem foro por prerrogativa de função, o que significa dizer que ele só pode ser processado perante o Tribunal de Justiça. Então, um desembargador vai citá-lo para que ele apresente a defesa preliminar. Nessa defesa preliminar, ele não entrará no mérito da denúncia. Ele poderá, por exemplo, dizer que há nulidade do inquérito, que há nulidade das provas colhidas, que aquela prova foi deferida por um juiz incompetente, portanto, a prova seria ilegítima. Então, ele não entra no mérito da defesa em relação ao fato imputado na denúncia. Nesse caso, nós dizemos que ele conhece da imputação antes da citação. Na verdade, ele é notificado para apresentar a defesa preliminar e só depois ele será citado para apresentar a defesa nos autos do processo. Aí sim, quando ele é citado, é que ele vai dizer: não, olha, eu não me apropriei
desse bem. Vamos supor que ele tenha sido acusado de ter se apropriado de um veículo. E ele explica que ele usou aquele veículo porque tinha uma senhora gestante, e ele colocou a senhora para poder levar a senhora para um outro município para que ela pudesse fazer o parto. Um exemplo banal. Mas aí eu teria, então, uma excludente de ilicitude em relação ao prefeito. Então, ele já está entrando no mérito. Mas o mérito ele só entra depois que ele for citado para a defesa no processo. Há sempre, no caso do prefeito, uma defesa preliminar. Ocorre quando o réu é notificado da ação penal para a defesa preliminar, antes mesmo do recebimento da denúncia ou da queixa, que é o caso dos prefeitos, que têm foro por prerrogativa de função, os promotores de justiça, os juízes de direito, os deputados e todas as autoridades que têm foro por prerrogativa de função têm essa faculdade de serem notificados para apresentar uma defesa preliminar. Recebida a denúncia, não aceita os argumentos da defesa preliminar, sim citados para apresentar a defesa de mérito. Deu para entender? Defesa preliminar, argue questões preliminares. Citação, defesa de mérito, argue questões de mérito. Então, aqui eu cito o processo de competência originária dos tribunais, aí eu posso citar o prefeito no Tribunal de Justiça, né? O presidente da República a nível de Supremo, o senador, o deputado federal a nível de Supremo, ministro de Estados a nível de Supremo, e algumas autoridades, como, por exemplo, juízes federais a nível do STJ, e tantas outras que têm foro por prerrogativa de função. Primeiro serão notificadas para a defesa preliminar e depois serão citadas para a defesa de mérito. Crime de responsabilidade de funcionários públicos da competência do juiz singular. Qualquer funcionário público, por disposição expressa, é um procedimento especial, previsto no Código de Processo Penal, será notificado para apresentar a defesa preliminar e só depois será citado. Princípios. Princípio da unidade. Tá? Princípio da unidade. Como eu já disse, a citação, ela é una. Só existe uma citação no processo de conhecimento do processo penal. Nós temos uma citação no processo de conhecimento, uma citação no processo cautelar e uma citação no processo de execução. Por isso é que não existe citação para execução, mas existe uma execução que há citação, que é a execução da pena de multa. Então, imaginemos a seguinte situação. A pessoa é acusada da prática de um crime. E aquela pessoa responde um processo. Nesse processo, ele não é condenado a uma pena privativa de liberdade, nem uma pena restritiva de direito, mas ele acaba sendo condenado a uma pena de multa. Nesse caso, eu vou ter uma execução da pena de multa, e nessa execução dessa pena de multa no processo penal, eu vou ter uma citação. Regra geral, não existe citação para execução. Exceção, existe a execução da pena de multa, onde o réu é citado. Também, para complementar essa informação, num procedimento cautelar, né? Por exemplo, uma hipoteca legal, um pedido de sequestro, ele vai ser também citado para se defender daquele processo cautelar. Ok? Princípio da personalidade. O réu deve ser citado na sua pessoa. Exceção, citação por edital. Quando eu digo princípio da personalidade, o réu deve ser citado na sua pessoa, eu quero dizer a vocês que não vale o oficial de justiça ir na casa do réu e citar a esposa, citar o filho, citar o pai, citar a mãe, porque a citação é pessoal. O réu citado na pessoa do pai, da mãe, da esposa, do filho, não é uma citação válida. Portanto, ele pode arguir a nulidade da citação. Beleza? Então, citação pessoal é aquela que é feita na pessoa do acusado, do indiciado. Certo?
somente o acusado, por ser o único sujeito passivo da pretensão punitiva, pode ser citado. Eu não posso citar a esposa dele, eu não posso citar o pai dele. O princípio é princípio da personalidade. A citação tem que ser feita na pessoa do réu. Temos exceção? Temos. Temos a citação por edital. Temos uma outra exceção, que é a citação por hora certa, que nós vamos ver, que é aquela em que o oficial de justiça vai a primeira vez, o cara se esconde para não ser citado. Vai a segunda vez, ele se esconde. Vai a terceira vez, ele se esconde. O oficial de justiça diz, olha, eu vou voltar aqui amanhã, 9 horas da manhã. Se o seu marido, que é o acusado, não estiver, eu estou aqui fazendo uma citação por hora certa. Ele vai se presumir que ele foi citado. Então, aí eu não exijo o princípio da personalidade. Bom, aí eu queria falar um pouquinho de algumas situações peculiares, né? Peculiaridades da citação. Como é que é feita a citação do réu louco? Cita-se na pessoa do curador. Então, aquela pessoa que tem deficiência mental, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que não consegue praticar os atos da vida civil, em desfavor dele deve ser movida uma ação de interdição e curatela, em que ele vai ser impedido de praticar os atos da vida civil, e eu vou ter uma pessoa que vai ser a sua curadora. Portanto, a citação do louco é feita na pessoa do curador. Preste atenção. Você vai me dizer, mas o louco, professor, ele não pode ser processado porque ele é inimputável. Muito bem. O fato dele ser inimputável não impede dele responder um processo. Até porque a inimputabilidade do réu só será aprovada através de laudo. Então, eu primeiro tenho uma pessoa supostamente louca pratica um crime, primeiro eu tenho que investigar e provar que ele é inimputável. Até que se prove o contrário, ele precisa provar que ele não tem condições de entender o caráter ilícito do fato. Portanto, enquanto ele já está respondendo o processo, ele vai ser citado na pessoa do curador. Réu menor de 21 anos é citado normalmente. Nós tínhamos um dispositivo que exigia que o réu fosse citado na pessoa do seu curador quando ele fosse maior de 18 e menor de 21. Com a reforma do Código de Processo Civil, tanto a maioridade civil quanto a maioridade penal se dá aos 18 anos. Portanto, hoje não há mais necessidade da nomeação de curador ao réu menor de 21 e maior de 18. Portanto, a citação do réu menor de 21 é citado normalmente porque foi revogado o dispositivo que previa o curador do réu menor de 21 anos. Bom, qual é o efeito da citação no processo penal? A citação, vocês já devem ter aprendido, ela torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa. Não é isso que vocês aprenderam? Vamos lá, ela torna prevento o juízo, ela induz litispendência e faz litigiosa a coisa. Isso são os efeitos da citação válida. No caso do processo penal, ela triangulariza a relação jurídica processual. Triangularizar a relação jurídica é porque eu tenho aqui o autor que move uma ação penal, eu tenho aqui o juiz e tenho através do juiz a citação em relação ao réu que vai apresentar a defesa em relação à acusação que foi feita pelo autor. Então eu tenho aqui um actum trium personarum, relação jurídica processual entre autor, juiz e réu. Consequências do não atendimento da citação. Em primeiro lugar, vamos recapitular uma informação de processo civil. No processo civil, onde vigora o princípio da verdade formal, onde eu tenho, na maioria das vezes, direitos patrimoniais disponíveis,
o não atendimento da citação válida gera consequências catastróficas para o réu, porque eu vou ter a pena de confissão em relação à matéria de fato. Lembro um caso. Nós pegamos um processo de investigação de paternidade em que a moça dizia que viveu 2 anos com o cidadão e que nesses 2 anos só tinha relações com ele e, portanto, aquele filho era do cidadão. O cidadão foi citado, regularmente citado, o oficial de justiça chegou na casa dele e disse: olha, tem uma investigação de paternidade contra o senhor. O cidadão apôs o ciente, ficou com a cópia contra a fé e simplesmente não apresentou, não foi para a audiência e não apresentou contestação. A partir do momento em que eu tenho a citação válida no processo civil, o que acontece? Eu não vou nem discutir confissão sobre a matéria de fato. Presume-se que o que ela falou na investigação é verdadeiro, mas no processo penal, não. No processo penal, vigora o princípio da verdade real. Portanto, consequência do não atendimento da citação válida no processo penal, evidentemente que a inércia do réu em não atender o chamado, ela vai se denominar contumácia. Tanto no processo civil quanto no processo penal é a contumácia, que é o não atendimento do chamado da citação válida, que significa ausência injustificada. Mas a ausência injustificada do réu, a confissão, mesmo a confissão do réu sobre aquele crime, não faz prova absoluta. Porque se eu tenho estipulado pelo processo penal que vigora o princípio da verdade real, o juiz deve buscar todos os meios necessários para elucidar aquele fato. E isso faz com que não haja pena de confissão sobre a matéria de fato em relação ao réu, mesmo que ele, citado validamente, não compareça injustificadamente. Ele pode sim. O efeito da contumácia é a decretação da revelia, mas a revelia só ocorre no caso de réu citado pessoalmente ou por edital, desde que tenha defensor constituído. A revelia vai implicar na não comunicação. Eu vou comunicar o defensor constituído ou a pessoa que substituiu o defensor constituído, o defensor público, sobre os atos processuais, porque aquele réu citado regularmente não compareceu. Mas eu não vou presumir que o Ministério Público na ação penal pública está dizendo em desfavor do réu é verdadeiro, e nem vou presumir o que o querelante na ação penal privada está falando em relação ao querelado, porque no processo penal não se presume, porque vigora o princípio da verdade real. Beleza? Então, decreta-se revelia, somente no caso de réu citado pessoalmente ou por edital, que tenha defensor constituído, mas não se presume a matéria arguída na ação penal. Citação real e citação ficta ou presumida, que são as modalidades de citação. A citação real é aquela que efetivamente acontece, é aquela que é feita através de mandado, é aquela feita através de precatória, é aquela que é feita através de rogatória. E eu tenho a citação ficta ou presumida, que é aquela irreal, que é aquela feita por edital, é aquela feita por hora certa. Porque, na verdade, ela não aconteceu. Ora, convenhamos, todos aqui sabem, se o réu ele for citado por edital, eu posso presumir que ele tomou conhecimento através dos jornais ou através do diário oficial. Mas é uma presunção juris tanto, ele pode não ter tomado conhecimento. Então, uma citação ficta, presumida. Até aqui estão entendendo tudo? Beleza pura? Vamos então ver as formas de citação.
vamos já falar da citação do militar, que é uma exceção, que eu tenho que mandar uma requisição para o superior hierárquico para que ele apresente o militar, tanto se for citação, como se for uma intimação para que ele compareça como testemunha. Mas nós já vamos falar sobre a citação do militar. Vamos agora começar com as formas de citação e depois eu vou mostrar as exceções das citações. Bom, primeiro, por mandado do juízo processante. A citação por mandado é a maior, vamos dizer assim, a que mais ocorre normalmente no processo penal. É aquela em que o réu é residente domiciliado na comarca onde tramita o processo, pela qual responde por a prática de uma infração penal. Então ele tem domicílio certo, ele tem residência fixa, ele mora na comarca. Então eu tenho que fazer aquela citação por mandado. Pelo princípio da personalidade, o oficial de justiça tem que citá-lo pessoalmente. Citação por mandado. Requisito, réu com residência fixa. Citação por mandado pode ocorrer em qualquer tempo, dia e hora, inclusive domingos e feriados, desde que seja 24 horas antes do dia marcado para a realização da instrução. Ora, citação por mandado não precisa ser realizada no dia de semana. Pode ser realizada em sábado, domingo e feriado. A única exigência dos tribunais superiores em relação a essa citação, o Supremo Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça, é justamente isso que eu estou falando aqui. 24 horas antes do dia marcado para a realização da instrução. Quando eu falo 24 horas antes, é o mínimo. O ideal seria que ele fosse citado com uma semana ou mais de antecedência, ou até mais, um mês. Para quê? Para que ele tenha tempo de articular a sua defesa técnica com o advogado, com o defensor público e a sua autodefesa. Porque se ele não tem condições de articular a defesa técnica e a autodefesa, não exerce o princípio do contraditório da ampla defesa. Daí porque nós vamos ter uma citação inválida. Então, os tribunais superiores aceitam até 24 horas antes da instrução para que haja tempo dele articular a sua defesa. Aí você me perguntou as exceções, eu vou agora falar das exceções. Eu tenho situações em que não há possibilidade de fazer a citação. Então, por exemplo, dos doentes, enquanto grave o seu estado. Imagine uma pessoa que está gravemente doente, está com câncer terminal, né, e vai ser citado. Ou uma pessoa que sofreu um acidente automobilístico, vai se recuperar, mas naquele momento não pode. Né? Uma pessoa que sofreu um tiro, né, uma lesão, uma facada, precisa se submeter a uma cirurgia de risco. Então, naquele momento que ele está em grave estado de saúde, ele não será citado. Também não será citado os noivos, né, nos 3 primeiros dias de boda. Imagine os senhores, os noivos estão lá na lua de mel, todos eles felizes e sorridentes, né? E chega o oficial de justiça para citar o cara. Aquele momento crucial, que ele precisa estar concentrado. Ora, evidentemente que até a própria legislação processual penal reconhece que não se deve citar nos 3 primeiros dias de boda. A quem estiver assistindo ato de culto religioso, a pessoa está na igreja, a pessoa está lá no templo, né, orando, está lá na Ubanda, né, fazendo lá o seu candomblé, ele está no culto religioso dele. Ele tem o direito ao culto religioso. Nesse momento, ele não poderá ser citado também. Ao cônjuge ou ao outro parente do morto, consanguíneo afim, em linha reta ou colateral, em segundo grau, cônjuge, parente do morto, né? Em linha reta ou colateral, em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes.
É uma questão de humanidade. A pessoa perdeu aquele ente querido. No dia do falecimento e nos 7 dias seguintes, ele vai guardar o luto e, portanto, a legislação não permite a citação nessas hipóteses. Também, eu queria falar da citação pessoal do funcionário público. O funcionário público, gente, eu tenho que ter um ofício requisitório ao seu superior e, além de comunicar que ele vai ser citado porque ele está respondendo um processo, eu tenho que pedir para que o oficial de justiça vá lá e o cite pessoalmente. Então, portanto, funcionário público, citação pessoal, mais comunicação ao chefe. Já o militar, eu vou ter uma citação feita por intermédio do chefe, através de um ofício requisitório. E nós temos muitos casos na justiça de policiais que são citados através do chefe e são intimados para comparecerem como testemunhas, geralmente em processos de apreensão de drogas, tráfico de drogas, é o policial que serve como testemunha, e nesse caso também ele é intimado através do chefe. Evidentemente, pode acontecer de eu mandar um ofício requisitório da justiça para o chefe, que é o superior hierárquico dele, e o chefe, então, no momento, informa que ele está, mas no dia da audiência ele pode vir a ter algum problema que justifique a sua ausência, ou entrar de férias, evidentemente. Mas tem que ser feito através do chefe. Citação do preso. O preso, diga, justifica a ausência se ele provar que quando chegou o ofício já estava marcado as férias. O que ele não pode é que depois de ser feito o ofício requisitório, ele tirar férias, um pretexto dele não ir para a audiência. Então a pergunta é, as férias justificam a ausência do policial? Não, não justifica, em tese não. Agora, eu mandei um ofício requisitório para aquele policial comparecer no mês de julho, ele estava com férias marcadas bem antes, aí ele está justificado. O que eu não posso é ter um ofício requisitório marcando audiência, e justamente na época da audiência ele marca férias. Agora, lógico, também se justifica uma licença de saúde, ele foi para uma missão por designação do superior dele, numa área de fronteira ou até fora do país, como foram aqueles policiais que foram escolhidos para ir para o Haiti, por exemplo. Nesse caso está justificada a ausência, né? Então o preso ele é citado e requisitado. Requisitado porque se o preso estiver numa determinada penitenciária, eu vou requisitar ao diretor da penitenciária que apresente aquele preso naquele dia. E nada obsta que ele também seja citado, que o oficial de justiça vá lá e entregue o mandado para ele. Nós temos vários problemas de logística em relação a isso. Existem problemas de juízes que mandam fazer essa citação de presos que estão numa penitenciária aqui próxima e que, por conta do trânsito, a audiência é marcada 8 horas e às vezes o preso não chega nem meio-dia por conta das dificuldades de transporte, por conta de ausência de, às vezes, problema mecânico no veículo, ausência de policiais para fazer a escolta. Então, o ideal seria que nós tivéssemos uma sala de videoconferência no presídio e o juiz ficasse numa outra sala na sede da comarca, onde ele pudesse comunicar para evitar esses problemas. Mas o fato é que, se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. E se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. Evidentemente que eu posso ter uma informação a princípio de que aquele cidadão está preso numa determinada cela de uma determinada penitenciária e que no decorrer do processo, quando eu vou efetivamente marcar audiência, quando eu mando o ofício, aquele preso já foi liberado, ou porque fugiu, ou porque conseguiu alguma liberdade provisória. Nesse caso, se eu não conseguir encontrar, eu vou fazer a citação por edital com prazo de 15 dias.
Outras formas de citação. Citação por precatória. O que é citação por precatória? É aquela que é feita quando o acusado tem residência, domicílio em outra comarca. Então, o juiz de Belém vai mandar uma precatória para o juiz de Castanhal para citar um acusado que mora em Castanhal. O juiz de Ananindeua manda uma precatória para citar um acusado que mora em Marabá. E assim sucessivamente. Lembro que a citação por precatória é feita quando o réu mora fora da comarca. Se ele mora na comarca onde está o processo, citação por precatória em outra comarca é inválida, porque ele mora na comarca. Citação por precatória é só se ele morar fora da comarca. Citação por carta de ordem é uma ordem de citação que um juiz de um tribunal faz a um juiz comum. Nós tivemos aí, e vocês viram esse processo, em que várias autoridades foram acusadas de desviar dinheiro público, né? O escândalo do mensalão. Nesse escândalo, os acusados arrolaram várias testemunhas, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio. Então, os 11 ministros do Supremo e o relator não tinham condições de se deslocar até essas cidades para ouvir essas testemunhas. Então, o que os ministros fizeram? Manda uma carta de ordem para que um juiz federal ouça aquela testemunha para ajudar na instrução do processo. Então, isso aqui é uma carta de ordem. Citação por rogatória é feita quando o réu está no estrangeiro em local certo. Atenção! Citação por rogatória, ela só é válida se o cidadão estiver no estrangeiro em local certo. Se ele está no estrangeiro em local incerto, eu não vou fazer citação por rogatória. Eu vou fazer citação por edital. E, evidentemente, não importa se o crime é afiançável ou inafiançável. Ele estando no estrangeiro, em local certo, eu faço por rogatória. Agora, a rogatória ela tem uma peculiaridade. A citação por rogatória suspende o prazo de prescrição. Por que, professor Franklin? Porque, em Minas Gerais, uma citação de um juiz brasileiro para um juiz americano ou vice-versa, nós vamos ter uma demora muito grande do desfecho desse processo. Lembro, como exemplo, aquele caso daquela disputa entre aquela moça que teve um relacionamento com um americano, que teve um filho nos Estados Unidos, o Sean, e esse filho, depois do fim do relacionamento, veio para cá, para o Brasil, com ela passou a ter um relacionamento com outro homem, veio a falecer, e este, que seria o padrasto do menino, ficou com a guarda, de fato, do menino, depois pediu a guarda judicial. Só que o pai americano queria o direito de ter o filho consigo. E ele ficou, então, mandando cartas, vinham as cartas rogatórias, né, de lá dos Estados Unidos para cá. Lógico que essa demora do processo, num processo em que se manda uma carta rogatória, exige que o prazo de prescrição seja suspenso sob pena de demorar demais e acabar não havendo julgamento daquele caso. Citação por hora certa, verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação por hora certa. Ora, eu vou a primeira vez na condição de oficial de justiça para citar o cidadão, e o cidadão não comparece. Vou a segunda vez, o cidadão não comparece. Está se ocultando. A gente sabe que só encontra a mulher, só encontra os filhos. Eu posso, num terceiro momento, dizer, olha, agora eu vou marcar, volto aqui amanhã às 9 horas, se ele não estiver, eu estou, então, fazendo a citação por hora certa. Em boa hora, o processo penal
adotou essa modalidade de citação que facilita o trabalho do oficial de justiça. Pergunta-se, réu citado no dia pode ser interrogado nesse mesmo dia? A resposta é não. Por quê? Porque nós já vimos que se o réu pedir prazo para preparar a defesa, o juiz é obrigado a conceder, porque é um direito do réu e a jurisprudência dominante nos tribunais superiores, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal Superior Tribunal de Justiça, impõe um prazo mínimo de 24 horas. Eu falo prazo mínimo, porque o prazo ideal seria uma semana ou até um mês para que o réu possa articular sua defesa com o advogado, com o defensor ou sua autodefesa. Entre essas 24 horas tem que ser feitas entre a citação e a realização da instrução processual para que ele tenha tempo mínimo de poder se defender. Obrigatoriamente que o oficial de justiça para fazer essa intimação por horas tem que ir 3 vezes a cada dia? Não, ele vai, a pergunta é, o oficial de justiça precisa ir obrigatoriamente 3 vezes para fazer a citação por hora certa? Não necessariamente. Se o oficial de justiça verificar na primeira vez, na segunda vez, que ele está se ocultando para não ser citado, ele já pode na terceira vez fazer a citação por hora certa. Imaginemos que o oficial de justiça já conhece aquele acusado, ele já responde a vários processos. Nesse caso, ele já sabe que o cara vai se ocultar. Então ele pede para que em todos os processos ele faça a citação por hora certa. Se na primeira ele for e não encontrar, já na segunda ele poderá fazer a citação por hora certa. Tá? Pois não? Sim. A citação por hora certa presume a citação, não é uma citação real, mas é uma citação ficta, mas em respeito ao princípio da verdade real, do contraditório e da ampla defesa, mesmo ele não comparecendo, mesmo que injustificadamente, ainda que ele fosse citado validamente, o juiz é obrigado a constituir um defensor, porque ele não pode ser processado sem defensor público e sem advogado. Ok? Beleza. Então vamos falar agora da citação ficta ou presumida, que é a citação feita por edital. Hipótese de cabimento. Primeira hipótese, réu não encontrado, prazo de 15 dias. Então, nós já vimos que se o réu não foi encontrado, prazo de 15 dias. Réu que se oculta para não ser citado. Tenho 2 opções. Quando ele se oculta para não ser citado, agora eu faço a citação por hora certa. Ou, para reforçar a citação por hora certa, eu posso fazer uma citação por edital com um prazo de 5 dias. Porque o que é importante na citação por hora certa é que o oficial certifique que o acusado está se ocultando para não ser citado. Tá certo? O réu que se encontra em lugar inacessível, eu vou ter que fazer um edital com prazo de 15 a 90 dias, de acordo com a inacessibilidade. Então, exemplos de inundação, de guerra, de grandes catástrofes naturais, uma cidade que foi alagada, uma cidade que sofreu uma enxurrada, eu tenho que ter muito cuidado como juiz na hora de estipular o prazo desse edital. Porque imagine que aquela cidade que sofreu aquela inundação tenha ficado 100 dias sem que pudesse ter acesso. Então, eu não posso fazer um edital de 90 dias. Então, eu preciso dar o prazo de acordo com a acessibilidade. Então, eu vou fazer um edital se ele está em local inacessível, mas vou ter aquela preocupação de ver quanto tempo ficou inacessível. Foram 90 dias, foram 60 dias, então eu faço um edital no prazo de 90 dias para que ele possa, então, ser
citado. Citação ficta ou presumida, quando o réu é pessoa incerta, e aí a pessoa incerta é a pessoa que não foi devidamente identificada, mas cujo paradeiro é desconhecido, porém fisicamente certa. Então eu sei que se trata de uma pessoa morena, alta, cabelo pinchaim, olho negro, cabelos pintados, ou com uma tatuagem no braço. Eu sei a identificação, não sei o nome, não sei o paradeiro, então eu faço uma citação por edital. E esse prazo tem que ser de 30 dias, tá bom? Então 15 dias, 5 dias se ele se oculta, 90 dias em local inacessível, e se ele é uma pessoa incerta, mas fisicamente certa, porque eu tenho a descrição física dele, o edital é de 30 dias, evidentemente que uma das exigências é que o edital tem que descrever a pessoa dele. Para terminar a nossa aula de hoje, sobre citações e intimações, vamos falar da observação. Não obstante as discussões doutrinárias a respeito, os prazos de edital deverão ser contados com a exclusão do dia do início e inclusão do dia do término, vez que são prazos processuais. Então vamos lá. Imaginemos que o edital tenha saído no dia 1º de agosto. 1º de agosto sai o edital. O que diz o entendimento? Como é um prazo processual, eu excluo o 1º dia. Se é um edital de 5 dias, ele vai começar no dia 2 de agosto. 2 de agosto. A partir daqui eu começo a contar 2 de agosto, 3 de agosto, 4 de agosto, 5 de agosto, 6 de agosto. Tá? Você exclui. Se o edital começou dia 2 de setembro, foi publicado aqui o edital, você exclui o dia do início, foi colocado no Diário Oficial, ou foi colocado no átrio, né, do fórum. Você exclui o dia do início e a contagem passa a ser a partir do dia 3 de setembro. Se o prazo começar numa sexta-feira, hoje, você começa a contar a partir de segunda-feira. O prazo começou na quarta-feira, quinta e sexta são feriados. Só começa a contar na segunda-feira que vem, porque não pode contar sábado e domingo. São prazos processuais em que você exclui o dia do início e inclui o dia do fim. Inicia-se, portanto, a contagem do prazo do edital no dia seguinte à publicação na imprensa oficial ou, quando não houver, no dia de sua fixação na entrada da sede do juízo. Então, ou eu conto a partir do Diário Oficial, ou eu conto a partir do momento em que aquele documento foi afixado lá na parede lá da vara lá daquela comarca. E foi fixado num dia, eu excluo aquele dia que ele foi fixado e passo a contar a partir do outro dia, contando o dia do término, excluindo o dia do início. A observância dos referidos prazos é fundamental. Eu falo os prazos do edital, né? Por quê? Porque, de outra forma, ocorrerá nulidade insanável do processo, porque haverá violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, já que aí há uma formalidade nos editais e que a doutrina e a jurisprudência dizem que tem que ser efetivamente cumprido sob pena de nulidade do processo. Na próxima aula, nós veremos citações e intimações, parte 2. Citações e intimações, parte 2. Bom, nós estamos falando sobre os requisitos do edital. Então, o primeiro requisito em relação ao edital é publicar o edital na imprensa.
Se for um juiz estadual, esse edital será publicado na imprensa do Estado. Se for um juiz federal, esse edital será publicado na União, no Diário Oficial da União. Então, eu tenho a obrigação de afixar uma via no fórum. Obrigado. Tenho a obrigação de afixar uma via no fórum com o nome do réu, a data do interrogatório, e aí, como o interrogatório é o último ato processual, eu devo colocar aqui a data da instrução, porque primeiro, teoricamente, vai ser ouvida a vítima, as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa, e só depois é que eu vou ter o interrogatório. Então, eu poderia dizer aqui a data da instrução. E o dispositivo legal imputado, que é a capitulação penal. Lembrando que essa capitulação penal, ela é provisória. Tanto o promotor pode fazer uma capitulação diferente da do inquérito, quanto o juiz pode fazer uma capitulação diferente da que foi colocada na denúncia pelo promotor. Bom, falando ainda dos requisitos do inquérito, não é preciso transcrever a denúncia no edital. Eu não preciso transcrever a denúncia do edital. Depois a gente responde aí essa pergunta aí. Eu não preciso transcrever a denúncia no edital, mas na próxima... Exatamente, ok? Não é preciso transcrever a denúncia no edital. Então, quando eu falo que eu não preciso transcrever a denúncia no edital, eu não preciso colocar, por exemplo, a cópia, os dados da denúncia no edital, segundo a súmula 366 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, se eu for fazer a citação de um réu por precatória, eu preciso colocar a denúncia, uma cópia da denúncia na carta precatória. Mas no edital não preciso transcrever a denúncia. Pergunta-se, réu preso pode ser citado por edital? Réu preso depende. Se o réu estiver preso na mesma unidade da federação, não pode ser citado por edital. Então imagine, o réu preso no estado do Pará, citado por edital. O juiz estadual do Pará não pode citar o réu preso numa unidade prisional do Pará, por edital. Se ele está numa unidade prisional, a SUSIP tem obrigação de informar onde esse preso está. E o juiz não pode citá-lo por edital, porque teoricamente ele não está em local incerto e não sabido. Ele está numa unidade prisional do Estado. Agora, se o preso estiver numa unidade prisional do Maranhão, por exemplo, aí o juiz estadual do Pará não tem condições de saber. Logo, ele pode ser feita uma citação por edital, porque teoricamente ele estaria em local incerto e não sabido. Se ele estiver numa unidade prisional do Pará, não. Ele está em local certo, numa unidade prisional. Eu vou, então, ter que requisitar o preso. Se ele estiver em outra unidade da federação, a gente pode citá-lo por edital. Se for citado por edital, essa citação é nula. Ora, se eu tenho um preso que está numa unidade da federação, fora do estado onde ele está sendo processado, eu posso citá-lo por edital. Mas se ele está numa unidade prisional dentro do estado, eu não posso citá-lo por edital, porque ele não está em local incerto e não sabido. Então a citação é nula, porque ela não preenche os requisitos legais. Todavia, é bom esclarecer que essas situações, elas poderão ser resolvidas com o que nós chamamos de sistema informatizado do Conselho Nacional de Justiça. Hoje, com a nova lei de prisões, foi criado um cadastro nacional de mandado de prisão. Todas as pessoas que vão ser presas no Brasil
são informadas para o Conselho Nacional. Então é possível que quando uma pessoa seja presa, aquela informação vá para o Conselho Nacional e eu saiba, inclusive, em qual unidade da federação ele está. Se ele estiver em outra unidade da federação, eu vou citá-lo por precatório e não por edital, porque a citação seria nula. Se o réu é citado por edital e não comparece e nem constitui advogado, pelo princípio da verdade real, eu não posso processar ninguém na vara penal, porque eu não presumo culpa no processo penal. Tem que buscar a verdade, eu não presumo culpa. Então, se ele não comparece nem constitui advogado, primeira coisa, eu tenho que nomear um defensor dativo para ele não ser processado sem advogado. Segundo, fica suspenso o processo e o prazo prescricional. Quando eu digo fica suspenso o processo, não significa dizer que eu não vou praticar atos processuais. Imaginemos que eu tenho uma testemunha que é idosa. A gente sabe que se ela não for ouvida, ela poderá morrer. Então eu posso ouvir aquela testemunha? Posso. Eu posso, por exemplo, praticar uma perícia. Eu preciso de uma perícia para comprovar o corpo de delito daquele crime. Não é porque o processo está suspenso que eu não vou fazer a perícia. Quanto à questão do prazo prescricional, é interessante ressaltar o seguinte. Mas, professor Franklin, quanto é que seria esse prazo prescricional? Quanto tempo ficaria suspenso? Uma pessoa que praticou um crime de homicídio, cujo prazo prescricional é 20 anos. Quanto tempo aquele processo ficaria suspenso? Por decisão dos tribunais superiores, eu não poderia criar uma cláusula de imprescritível para os crimes. Então, hoje, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, do STJ e da doutrina é de que o prazo prescricional ele fica suspenso durante o prazo normal de prescrição, no caso do homicídio, 20 anos, e após a suspensão de 20 anos do processo, se eu nesses 20 anos não conseguir citar o acusado, porque ele está em local incerto, eu vou então correr mais 20 anos da prescrição. Nesse caso aí haveria a prescrição desse processo, ficaria 20 anos suspenso e 20 anos seguiria o prazo prescricional. Esse é o entendimento hoje dos tribunais superiores. Poderá haver produção antecipada das provas, como eu disse, oitiva de testemunhas, exames periciais, acariações, e também, evidentemente, que pode ser decretada a prisão preventiva. Ora, um acusado que não compareceu, não constituiu advogado, qual é a garantia que ele não vai voltar a praticar crime? Qual é a garantia que ele não vai intimidar a testemunha? E qual é a garantia que eu tenho de que ele vai cumprir a pena eventualmente imposta? Nenhuma. Portanto, o juiz pode decretar a prisão preventiva. Até porque esse mandado de prisão vai para o Conselho Nacional de Justiça e se ele for encontrado em qualquer lugar do Brasil, basta que haja uma informação, uma consulta nesse cadastro nacional para que a pessoa seja punida. Citação. Ok, depois a gente resolve essas perguntas que estão fora de contexto. Diga, pergunta. Eu citei o crime de homicídio, né? Que tem 20 anos. Se o crime, por exemplo, tiver 12 anos de prazo prescricional, ele fica 12 anos suspenso e 12 anos ele vai ficar para prescrever. É como se você contasse o prazo prescricional em dobro. Após a prescrição se extingue a punibilidade. A pergunta é, quanto é o tempo do prazo prescricional? Então, eu conto o prazo normal de prescrição como suspensão do processo, 12 anos, e 12 anos eu conto o prazo prescricional. Após o prazo prescricional, evidentemente que se extingue a punibilidade pela prescrição. Bom, então nós já vimos que a citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou interessado a fim de se defender. Citação
é um ato personalíssimo, em regra é uno, e que você chama uma pessoa que está sendo acusada por uma prática de um crime para que ele possa se defender em juízo. Essa é a citação. Embora voluntária a jurisdição, se houver algum interessado, ele deve ser citado. No processo penal, em regra, nós não temos jurisdição voluntária. Mas no processo civil, nós temos jurisdição voluntária. E se tiver algum interessado, eu tenho que ter a citação. Mas, professor Franklin, qual é a diferença entre citação, intimação e notificação? Esse é que é o X da questão. Pergunta de prova. De prova. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos ou termos do processo para que se faça ou deixe de fazer alguma coisa. Então, intimação, eu dou ciência a uma pessoa, um sujeito processual, daquele ato do processo que já aconteceu no passado, para que ele faça ou deixe de fazer alguma coisa. Tá? Então, até o CPC, era nítida a distinção entre intimação e notificação. Por quê? Sendo aquela, no caso a intimação, o ato pelo qual se dava ciência dos termos do processo, e esta, a notificação, o ato pelo qual se leva o conhecimento, decisão do juiz para que venha fazer ou deixar de fazer algo. Ou seja, a intimação referia-se a algo passado e a notificação projetava algo para o futuro. Eu digo isso porque alguns autores não fazem distinção entre a intimação e a notificação. Faz-se, contudo, importante fazer essa distinção, uma vez que a notificação reserva-se ao procedimento cautelar e através dela é dada a ciência ao requerido para que pratique ou deixe de praticar um ato determinado. Então, num processo cautelar do processo penal, como a hipoteca legal, como o sequestro, eu posso ter uma notificação da pessoa cujos bens estão sequestrados para que ela faça alguma coisa no processo. Então, eu preciso definir essa questão da diferença entre a citação e a notificação. Então, a intimação, que é diferente da citação, que é diferente da notificação, a gente definiria as diferenças da seguinte forma. Citação, ato pelo qual dou ciência ao acusado de que ele está sendo processado para que ele venha se defender em juízo. Intimação, intima-se uma pessoa de um ato passado, que já aconteceu. E notificação, notifica-se uma pessoa para a prática de um ato futuro. Citação, conhecimento do processo. Você vai citar o acusado para que ele se defenda. Intimação não é necessariamente a intimação do acusado. Notificação não é necessariamente a intimação do acusado, né? A intimação, eu vou intimar aquela pessoa que é o sujeito processual de um ato passado, que já aconteceu. E a notificação, eu vou notificar aquele sujeito processual para a prática de um ato futuro. Até aqui tudo tranquilo, fácil. Alguma discussão, alguma pergunta? Tá. Então, estamos falando de citação, intimação e notificação. Então, diferença entre notificação e intimação. Intimar é dar ciência. Na praxe, se utiliza a intimação para os dois atos. As notificações e as intimações são regidas em regras pelas mesmas regras da citação. Embora regida pelas mesmas regras da citação, são coisas distintas. Citação se dá ciência ao acusado de que ele está sendo processado, intimação em regra de atos passados, notificação em regra de atos futuros. Peculiaridades. Peculiaridades
das citações, intimações e notificações. As intimações devem ser sempre direcionadas tanto para o réu quanto para o seu defensor constituído ou dativo. Por quê? Porque se eu não conseguir achar o réu e eu intimar o defensor procura o réu. E vice-versa. Se eu conseguir intimar o réu e não conseguir intimar o réu procura o defensor. Por que isso é importante? Para que haja o exercício do contraditório e da ampla defesa. A notificação de testemunha por edital não é possível. Não se notifica a testemunha, se intima a testemunha. Testemunha não é notificada, a testemunha é intimada. A intimação do réu é, em regra, pessoal, admitindo-se a intimação por edital. Regra geral, intimação pessoal do réu, assim como a citação. Mas eu posso fazer a intimação do réu por edital? Posso. Por exemplo, o seu advogado constituído desiste do processo e o réu é intimado para constituir novo advogado. Mas a questão é, tudo bem, eu vou intimar ele por edital. Mas, se eu tivesse a seguinte situação. Num julgamento do tribunal do júri, um advogado de defesa, usando de uma artimanha, chega no julgamento, discute com o juiz e pede para se retirar do plenário. O juiz, então, para que a pessoa não seja processada sem defensor, nomeia um defensor público. Mas o processo tem muitos volumes. Pode esse defensor pedir prazo para apresentar a defesa? A resposta é sim. Muitos e muitos casos no tribunal do júri, quando o processo é um processo de repercussão, eu tenho a possibilidade de pedir prazo para que aquele defensor possa apresentar a defesa. Não seria legal, seria uma violação do contraditório e da ampla defesa, pegar aquele defensor que chegou na hora, caiu de paraquedas naquele processo, que não leu o processo, para fazer a defesa do réu. Então, eu tenho que dar tempo para que a pessoa que ficou sem advogado possa constituir um novo advogado. Esse advogado tem que ter tempo de ver os autos do processo para apresentar a defesa. A intimação do MP deve ser sempre pessoal. Então, a intimação do Ministério Público é pessoal. E a ausência de intimação pessoal do Ministério Público gera nulidade do processo. A intimação do defensor dativo é sempre pessoal. Defensor dativo tem que ser pessoal. Tá? Defensor constituído pode ser feita através do diário oficial. A intimação do advogado constituído é feita pela imprensa. Então, eu tenho a defensoria pública intimada pessoalmente. Se o juiz constituir um defensor dativo, ele tem que ser intimado pessoalmente. Mas se a parte tem um advogado contratado, eu posso intimá-lo através da imprensa, porque o advogado tem a obrigação de ler o diário sobre suas intimações. A intimação por carta ou aviso de recebimento é possível, também é possível por qualquer outro meio idôneo, por exemplo, e-mail, fax ou telegrama. A intimação de testemunha por correio é possível. E, evidentemente, a Justiça do Trabalho, nesse ponto, tem melhores resultados do que a Justiça Comum, porque a Justiça do Trabalho, a maioria das intimações são feitas pelo correio, e também, na audiência, a própria parte leva as suas testemunhas. Então, é obrigação da parte levar as testemunhas. A Justiça não fica perdendo tempo intimando testemunhas. Se o réu estiver preso, é necessária requisição para que este compareça à audiência. Então, você vai processar um réu. O juiz, então, deve consultar esse cadastro nacional do Conselho Nacional de Justiça. Está o réu preso em determinado local. Ele já sabe onde o réu está preso. Se for na mesma unidade da federação, uma requisição ao diretor. Se for na outra unidade, uma carta precatória. Beleza? Tranquilo, fácil.
Na audiência, sem o réu preso, a nulidade relativa. Ou seja, só se anula se ficar provado que houve prejuízo para a defesa. Então, o réu não sabia daquele processo. Foi avisado pelo co-réu. O cara ligou para ele e disse: olha, rapaz, tá tendo aí, vai ter uma audiência, tu não tá sabendo? Ah, não estou sabendo, inclusive estou sem advogado. Só vou decretar a nulidade se houver prejuízo. Exemplo, ele chega lá para o juiz e diz: olha, doutor, eu não tive condições de preparar minha defesa. Aí o juiz diz para ele: não, mas eu tomei aí um defensor, nós temos o defensor público, então diz: não, doutor, eu não tive tempo. Porque, gente, nós temos que ter em mente o seguinte: as decisões dos tribunais superiores é no sentido de que ele tem que ter tempo, pelo menos 24 horas, para preparar a defesa técnica e para preparar a sua autodefesa. Portanto, se ficar provado que houve prejuízo para a defesa dele, eu não posso, não devo levar adiante aquele ato processual de um acusado que não foi cientificado daquele ato processual e que não tinha advogado. Agora, se não houver prejuízo, poderia fazer. Será o acusado interrogado no júri se estiver presente. Hoje, nova sistemática do Tribunal do Júri permite que o acusado seja interrogado se ele estiver presente. Se ele não estiver presente, não é mais caso de nulidade. Nós tivemos aí o caso do Carandiru, que vocês viram, em que vários acusados não compareceram no julgamento. Isso não vai, evidentemente, causar nenhum prejuízo para a defesa, nem se presumirá em favor da acusação a ausência do réu. Ele poderá ir, não falar nada, ter o direito de silêncio, ou poderá simplesmente não comparecer ao julgamento. Ofícios e mandados de entrega, remessa de ofício. Bom, nós já vimos que a citação é indispensável para a validade do processo. Sem ela, todo procedimento se contamina de irreparável nulidade, impedindo a sentença de fazer coisa julgada. Não só isso, a citação não é válida pelo princípio da árvore dos frutos proibidos, ou the fruits of poison tree. Aquela maçã envenenada que a citação é inválida acaba contaminando todo o cesto de maçãs, os outros atos processuais. Então, a citação que não é válida impede a sentença de fazer coisa julgada, podendo a nulidade ser arguida a qualquer tempo, inclusive em grau de recurso, porque a nulidade absoluta da citação ela nunca se convalida. Então, eu posso, inclusive em grau de recurso, arguí-la, mesmo após o prazo, inclusive na revisão criminal, que é mutate mutante, uma espécie de decisória do processo penal, em que, por exemplo, um acusado que foi condenado com base no depoimento falso, numa perícia falsa, ele pode pedir a revisão criminal para ser absolvido. Mesmo em sede de revisão criminal, eu posso arguir a citação, a nulidade absoluta da citação. A revisão criminal é uma ação que permite a rescisão da sentença de mérito, a sentença condenatória penal. A nulidade da citação é insanável e a citação tem que ser considerada válida para ter efeitos. Mas quais são, então, os efeitos da citação válida? Nós já vimos que a citação inválida torna o processo nulo. Mas se a citação for válida? A citação válida, ela torna prevento o juízo, induz litispendência, faz coisa litigiosa, constitui o devedor de mora e ainda interrompe o prazo prescricional. Então agora nós vamos, item por item, explicar cada um dos efeitos da citação. Primeiro, citação válida, que torna prevento o juízo. O que é
prevenção do juízo. Prevenção é o critério que determina a competência. Então, eu tenho, por exemplo, um estudo que acontece na cidade de Conceição do Araguaia. Imaginemos que uma moça foi estuprada por um jovem. Por falta de atendimento médico, essa moça é levada para a cidade de Araguaína, no Tocantins. E lá em Araguaína ela vem a falecer, em consequência do estupro. É instaurado, então, um inquérito em Conceição e um inquérito em Araguaína. Só que em Araguaína o processo corre mais rápido, esse inquérito chega no Ministério Público, o Ministério Público denuncia, e lá em Araguaína é feita a citação válida do acusado. Essa citação válida vai prevenir o juízo de Araguaína. O inquérito que está aqui em Conceição terá que ser remetido para Araguaína para que o processo seja julgado lá. Porque a citação válida em Araguaína previne o juízo. Professor Franklin, mas e se for um critério de competência absoluta? A citação válida previne o juízo? Não. Explico. Imaginemos que um prefeito que for por prerrogativa de função tem que ser processado pelo Procurador-Geral do Ministério Público perante o Tribunal de Justiça. Na verdade, ele é processado pelo promotor perante o juiz de direito da comarca por um crime de peculato. E o juiz de direito da comarca providencia uma citação. A citação não é válida. Por quê? Porque o juízo não é competente para processar o prefeito. Tem foro por prerrogativa de função, portanto tem que ser processado no Tribunal de Justiça do Estado. O promotor não tem competência, não tem legitimidade para processar o prefeito, for oferecer denúncia contra o prefeito. Aquela denúncia teria que ser oferecida pelo procurador. Daí não há citação válida. Se não há citação válida, porque a competência, no caso, é absoluta, eu vou então não vou tornar prevento o juízo. Tá? Indústria e dispendência são duas ações com as mesmas partes, as mesmas causas de pedir o mesmo pedido. Um exemplo que eu dei de Conceição do Araguaia. Imaginemos que eu tivesse uma citação válida lá em Araguaína e aqui em Conceição do Araguaia eu também tivesse uma citação válida logo depois da citação de Araguaína. Na hora em que o réu em Conceição do Araguaia fosse citado validamente, imediatamente o seu advogado arguiria a dispendência. Opa, eu já fui citado em Araguaína validamente, o juiz de Araguaína já se tornou provento, eu não posso ser citado em Conceição do Araguaia. Faz a coisa litigiosa. Imaginemos que é um processo de tráfico de drogas, eu tenho apreensão de aviões, fazendas, né? Sequestro e arresto de fazendas, dinheiro em contas bancárias, gado. Ora, na hora em que eu tenho a citação válida do traficante, aquela coisa se tornou litigiosa. Ele não pode mais vender a fazenda, ele não pode mais vender o avião, ele não pode mais vender os carros de luxo, porque tudo se tornou litigioso com a citação válida. Mesmo sendo desarada por juiz incompetente. Mas o professor Franklin foi um juiz incompetente, um juiz da Justiça Estadual, despachando, decretando o sequestro de bens no caso de um tráfico internacional. Não tem problema. Aí não tem problema, porque mesmo assim a coisa será litigiosa. Constitui, então, o devedor em mora. Qual é, vamos ver se vocês acertam, qual é a única hipótese no processo penal em que há a constituição do devedor em mora através da citação? Vamos aceitar essa proposta. 2 pontos para quem responder. Fora a prova. Repito a pergunta. Qual é a única hipótese no processo penal em que a citação constitui o devedor em mora? Dou-lhe uma? Dou-lhe 2? Dou-lhe 3. Gente, eu disse para vocês que a citação é um ato personalíssimo e uno. Mas tem uma exceção
em que ela não é una. É a citação no processo de pena de multa. Quando a pessoa é citada na pena de multa, essa citação válida constitui ele mora. E nesse caso, ele então, se ele não tomar as providências de pagar a multa, poderão ser penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da multa, né? Ela também interrompe o prazo prescricional. A citação válida interrompe o prazo prescricional, né? Entre as causas interruptivas da prescrição está a citação válida, né? E essa citação válida, interrompendo o prazo prescricional, pede que o Estado perca o direito de punir o acusado em virtude do transcurso do tempo. Comparecimento espontâneo. Nós já falamos sobre isso, mas não custa nada repetir, que a falta ou vício da citação supre-se pela presença espontânea da parte. Neste caso, não se falará em nulidade do processo, porque esta não se convalidou. Mas atenção! O fato dele comparecer espontaneamente, se ele tiver tido tempo para articular a defesa técnica com o advogado, com o defensor, e a sua defesa pessoal, tudo bem. Mas, se ele não teve tempo, ele pode vir a juízo apenas para arguir a nulidade da citação. Dizer, olha, senhor juiz, eu não tive tempo de contactar com o advogado, nem com o defensor público, então, por favor, eu gostaria de arguir a nulidade da minha citação, o senhor me dê prazo que eu vou procurar um defensor para providenciar minha defesa. Justo, justíssimo. Logo, se acatado o pedido, considera-se citado da data em que for intimado a decisão de nulidade. Então, eu vou ter a oportunidade dele de arguir essa nulidade da citação, e a partir do momento que ele for intimado dessa decisão que considerou nula a citação, ele vai arguir. O juiz vai decidir se é nula ou não. Arguída e considerada nula, ele vai ser intimado dessa decisão, e a partir dessa intimação corre o prazo para que ele apresente a defesa. Quem pode receber a citação? Nós já vimos aqui que a citação é um ato personalíssimo. Portanto, em regra, o réu deve receber a citação. O representante legal pode receber a citação, o pai, o tutor, o curador, tá? E por procurador legalmente habilitado, que são as pessoas que tenham poderes específicos para representar a pessoa jurídica. Mas preste atenção, quando eu falo, eu digo poderes específicos, tem que estar previsto na procuração que ele tem poderes para receber aquela citação. Tá certo? Poderes específicos para representar a pessoa jurídica. Na procuração tem que estar escrito que ele pode receber citação. Exceção. A citação é um ato pessoal. Mas quais são as exceções em que a citação não é feita na pessoa do acusado? Far-se-á a citação na pessoa dos mandatários, dos administradores, feitores ou gerentes, desde que trata-se de ações originadas por atos por eles praticados. Então eu tenho uma empresa que está sendo processada por um dano ambiental, por crime ambiental, que foram os diretores que foram os responsáveis por aquele crime. Ótimo, tranquilo. Esteja o réu ausente. Ausente não em sentido técnico, pois a citação se daria na pessoa do curador. Mas imaginemos que eles chegam na empresa, um dos diretores está ausente, mas eu tenho o departamento jurídico da empresa e tenho os advogados que estão com procuração para receber aquela citação. Pode ser citado na pessoa do advogado, se tiver poderes expressos, pode. Meus amigos, era isso que nós tínhamos para falar de citações, intimações e notificações.